Nesse meu vídeo número 2, eu vou falar da formação dos professores e da construção da escola pública. Meu foco aqui é a escola pública. Eu vou iniciar esse vídeo dizendo que está acontecendo um erro muito grande em todos os sistemas educacionais, em todos, praticamente em todos os países. Qual é o grande erro que está acontecendo? As universidades estão formando professores que vão para as escolas públicas. Esse é o grande erro. Praticamente todas as universidades estão formando jovens que vão para as escolas públicas. Esse é um erro grande, porque a universidade não tem ambiente para formar professores que vão para as escolas públicas. É um grande erro que está acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha. Professores que vão para as escolas públicas não podem ser formados pelas universidades. As universidades podem formar professores que vão para as escolas particulares, que vão para os colégios militares, que vão para as universidades, mas jovens que vão para as escolas públicas, jamais. Mas eu tenho que explicar, né? Eu preciso explicar. Então vamos lá. Os jovens que querem trabalhar em escolas públicas, eles devem ser formados por instituições apropriadas. Só para formar professores que vão para as escolas públicas. Eu chamo essas instituições de academias de educação. O que é uma academia de educação? É uma instituição apropriada só para formar professores, formar jovens que querem trabalhar na escola pública, que vão ser professores da escola pública. Eu descobri esse modelo estudando pedagogia. E eu já estudei numa universidade. Então, é o grande erro que está acontecendo. No Brasil também. Vamos ver como... Sim, esses professores na academia, jovens, né, vão ser formados em 6 anos. 6 anos em regime de internato. Rapazes e moças que querem trabalhar em escolas públicas vão ter que passar 6 anos em regime de internato. As academias de educação vão formar professores, diretores, coordenadores, supervisores. Elas vão formar, as academias vão formar o pedagogo intendente e o pedagogo construtor de prédios escolares. Daqui a pouco eu volto para explicar o que é isso. O que é o pedagogo intendente e o que é o pedagogo construtor de prédios escolares. Ora, no Brasil, os professores que vão para as escolas públicas, eles são formados pelas universidades federais, pelas universidades estaduais, pelas particulares e são formados também pelas faculdades isoladas. O que é uma faculdade isolada? É uma instituição de ensino que não tem nenhum vínculo com nenhuma universidade.
são professores que alugam um prédio ou que compram um prédio, alugam, constroem um prédio e montam os cursos, por exemplo, economia, administração de empresa, enfermagem, curso de pedagogia, licenciatura em história, né? Às vezes tem até engenharia, medicina, né? São as chamadas faculdades isoladas. Então, eu não concordo, porque a universidade não é ambiente para formar professores que vão para as escolas públicas. Eu vou dar exemplo. Eu frequentei aqui em Pernambuco, uma universidade federal, no meu curso de licenciatura em matemática. Veja a situação. O jovem que faz licenciatura em matemática, ou história, ou geografia, no caso de matemática, o exemplo aqui que eu quero dar é o caso da matemática. Ele faz a licenciatura em 4 anos. Ele passa 3 anos estudando as matérias que eles vão ensinar e o ano de pedagogia, um ano de estudos pedagógicos. Ora, veja bem, na sala de aula, numa sala de aula, nós temos alunos, quer dizer, estudantes que vão para as escolas públicas, tudo misturado. Os que vão para as escolas particulares, os que vão para os colégios militares, os que vão fazer o bacharelado. São todos misturados. Os que vão ser bacharéis e vão trabalhar em instituições financeiras, né? Ou vão ensinar na universidade. Então, são 3 anos que eles passam juntos. Eles estudam pela manhã ou à tarde. Né? Ok? Então, eu não concordo com essa mistura. É por isso que eu estou criando as academias de educação. Porque é um ambiente, é uma instituição somente para formar jovens que vão para as escolas públicas em regime de internato. 4 anos em regime de internato. 6 anos, aliás, desculpa. 6 anos em regime de internato. Ali nós vamos formar o dador de aulas e vamos formar também o construtor de escola pública. Construtor. Ok? Agora, o que é o pedagogo intendente e o que é o pedagogo construtor de escolas? A minha proposta é construir escolas públicas federais em todo o território nacional, sem intervenção dos estados e municípios. Nós vamos construir a nossa escola. Porque, eu repito, somente os professores poderão construir as escolas públicas. Jamais os governos vão poder construir as escolas públicas. Jamais, já é praticamente impossível. É o que eu estou tentando mostrar aqui nesse meu trabalho, que os maiores construtores de escolas públicas são os professores, não são os governos. Né? Então, o pedagogo intendente. Vou explicar o que é o pedagogo intendente. Veja que eu estou construindo uma escola. Ao mesmo tempo, eu estou formando os professores e construindo a escola. Né? Essa escola que não existe ainda, eu disse isso aqui lá no vídeo 1. A escola pública ainda não existe, em canto nenhum do mundo. Disse isso aqui no vídeo 1.
Se você chegar num quartel do Exército, por exemplo, você vai encontrar um oficial intendente. Pode ser um tenente, pode ser um capitão, pode ser um major. Ele cuida de toda a manutenção do quartel. Tudo, 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 tudo. Ele compra toda a alimentação do quartel. Ele faz reformas. Ele faz a manutenção. Ele compra toda a alimentação. Ele manda limpar a caixa d'água, a cisterna. Se der um problema na bomba d'água, ele é que vai mandar consertar. Não é o comandante do quartel, o coronel, né? O coronel comandante do quartel que vai fazer essas coisas. Ora, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a logística do Exército e estou levando para a educação. Então, a proposta que eu tenho é: toda escola vai ter um pedagogo intendente para fazer reformas, para fazer licitações. Se quer construir mais uma sala de aula, ele constrói. Ele vai estudar, vai passar 6 anos estudando. Ele vai ser um pedagogo, vai passar 3 anos estudando pedagogia e 3 anos estudando construção de prédios escolares. Claro que ele não vai trabalhar sozinho, é claro. Ele vai trabalhar com um arquiteto e um engenheiro civil. Então, todo município, essa é a minha proposta, todo município vai ter um departamento federal de construção de prédios escolares. Um departamento. Esse departamento vai ter o pedagogo intendente, o arquiteto e o engenheiro civil, 2 desenhistas e mais alguns funcionários. Então, eles é que vão construir as escolas. Essa escola de excelência, ele vai entender das relações que existem entre a arquitetura e a educação. Ele vai fazer licitações. Mesma coisa. Bomba quebrou. Ele liga para a empresa vai buscar a bomba, leva para consertar e depois entrega. Deu um curto-circuito, faltou energia. Ele é que vai tratar desse problema. Ele vai chamar, liga para o eletricista, que ele tem uma relação de vários eletricistas. Aquele que tiver disponível, vai na escola e resolve o problema de eletricidade, né? Então ele compra a merenda, olha o detalhe, ele compra a merenda, e quem vai comprar a merenda é a escola, por intermédio do pedagogo intendente. Ele compra o fardamento, ele faz toda a manutenção da escola, né? Tudo manda lavar a caixa d'água, manda lavar a cisterna. Ele faz muitas coisas. Agora, todos os anos, 2 vezes por ano, a escola vai sofrer uma auditoria. Uma auditoria no fim do primeiro semestre e uma auditoria no fim do ano, né? Quem é que vai fazer essa auditoria? São os próprios professores. Os professores, eu disse aqui, que vão passar 6 anos em regime de internato. Então, eles vão aprender a fazer a auditoria. Para que não haja desvio de merenda escolar e desvio de verbas, né? O pedagogo intendente já sabe que ele não vai poder levar para casa merenda escolar, nem vai poder desviar verbas. E isso é bom porque a população precisa saber dessa segurança, né? Tomar conta do dinheiro público. Em hipótese alguma, a escola pode desviar verbas, né? Porque nós temos que mostrar à sociedade a nossa escola. Não é verdade? Então, o pedagogo intendente, ele vai comprar merenda, ele vai praticamente fazer a manutenção da escola, tudo, né? Agora, o pedagogo
construtor de prédios escolares. Aí ele vai construir o prédio escolar, juntamente com um arquiteto e com um engenheiro civil. No comecinho, talvez eu tenha trocado aí as posições, mas, em resumo, é assim. O pedagogo intendente compra todo o material de subsistência da escola. Tudo é responsável pela manutenção. Já o pedagogo construtor de prédios escolares, ele vai estudar, passar 3 anos estudando construção de prédios escolares. Então, um pedagogo que vai construir a escola. Ele vai fazer reformas, vai aprender licitações, se preciso for, ele constrói mais uma sala de aula. Ele vai trabalhar, como eu já falei, com um arquiteto e com um engenheiro civil. Eu queria fazer aqui uma observação. Eu estive investigando o curso de arquitetura. Até na época eu falei com a filha de uma amiga minha, que na época ela era estudante de arquitetura, e depois eu confirmei pela internet. Hoje o arquiteto é formado aqui no Brasil, ele estuda prédios, construção de prédios, mas não estuda construção de prédios escolares. Não tem nenhuma disciplina no curso de arquitetura que faça com que o estudante de arquitetura estude construções de prédios escolares. E tem um assunto muito importante, que são as relações que existem entre a educação e a arquitetura. Então, se você hoje pegar um arquiteto recém-formado e mandar ele construir, desenhar uma planta de uma escola, ele não sabe. Ele não sabe porque ele nunca estudou as relações entre a arquitetura e a educação. Quando o pedagogo estender na bancada uma planta para fazer o rabisco, o engenheiro tem que estar aqui, mas o arquiteto, aí ele vai dizer aonde fica o refeitório vai ficar aqui, aonde vão ficar as salas de aulas, a cozinha, tudo separado, né? As salas de aula, o consultório dos psicólogos, o laboratório do dentista, ele vai fazer a distribuição. Até porque o arquiteto também vai aprendendo essas relações que existem, as relações entre a arquitetura e a educação. Eu tenho um livro sobre esse assunto, já estudei esses assuntos. Então, essas coisas são importantes demais, 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 demais. Então, assim, quer dizer, eu estou falando aqui de duas coisas, né? Eu estou falando da formação dos professores e da construção dos prédios escolares. Para o assunto acontecer, o assunto B, que é a construção da escola pública, né, os estudantes devem estudar a formação dos professores. B só acontece se acontecer A. Primeiro, a formação dos professores. Como a formação dos professores é importante e como a construção da escola também é importante, né? O pedagogo construtor de prédios escolares, ele vai visitar muitas escolas, vai consultar mestres de obra que constroem prédios escolares. Então, o pedagogo construtor de prédios escolares, ele vai estudar 3 anos na construção de prédios escolares, vai conversar com o mestre de obra, muitas coisas ele vai ler para poder ele aprender como se constrói a questão do telhado, o madeiramento,
o madeiramento que ele vai usar, ele tem que entender de madeira. De vez em quando tem telhado caindo, telhado de escola pública caindo, porque na época não foi na construção do telhado, não botaram uma madeira de lei, né? Uma madeira de lei. Porque nós temos algumas madeiras de lei, como o jatobá, maçaranduba, por exemplo, que são madeiras duras e amargas. O cupim não consegue comer o jatobá. Então nós temos as linhas do telhado e os caibros, né? Para fazer o telhado bem feito. Porque é uma madeira amarga e dura, né? O cupim não come madeira amarga, dura e amarga. Então, esses dois assuntos são importantes demais, 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 demais. A formação dos professores e a construção de prédios. Uma vez eu estava conversando com um mestre de obra, eu estava dentro de uma escola estadual, visitando essa escola que estava em reforma. Aí eu perguntei, mestre, se dependesse de você, como seria o telhado de uma sala de aula? Aí ele fez assim, professor, eu construía o telhado, aí fez assim, construiu o telhado, aqui uma laje plana, e embaixo da laje um forro de gesso. Aí eu perguntei, por que o forro de gesso? Aí ele respondeu, porque esfria o ambiente. Olha que resposta boa. O gesso, o forro de gesso, esfria o ambiente. E o telhado aqui com a laje forma aquele bolsão de ar. Então, o ar quente sai, sobe, né? O ar quente, a tendência é subir para substituir por um ar frio, né? Então, há essa corrente de ar. O ar quente sobe e o ar menos quente entra no telhado. Aquele bolsão de ar vai esfriar mais a sala de aula. Ele vai estudar o modelo de sala de aula. Vai aprender muita coisa. Sala de aula com 3 janelas de um lado e do outro lado 2 janelas e uma porta. Nada de colocar combogós nas salas de aula. Porque o ser humano precisa respirar quase que 1 metro cúbico de ar por hora. Dá 0,8 metros cúbicos por hora. O ser humano precisa respirar. Aproximadamente 0,8 metros cúbicos de ar. Então, o arquiteto tem que saber essas coisas, né? Porque senão ele não vai saber construir a escola. Eu, quando chegava na época das eleições, fiz muito isso. Eu votava e depois eu ia visitar as escolas. Eu ia ver os erros nas construções de prédios escolares. Uma vez eu estava no YouTube vendo as escolas, conhecendo as escolas públicas americanas, aí eu vi uma escola pública americana, o corredor estava cheio de armários. Armários de um lado, armários do outro lado. E os banheiros dos meninos e das meninas no próprio corredor. Ora, a escola, já disse isso no vídeo 1, a escola tem que ter 2 alojamentos. Um alojamento para os meninos
e um alojamento para as meninas. Então, no alojamento, tem os armários para os meninos e no outro alojamento tem os armários das meninas. Mas eu vi, prestei bem atenção, os armários estavam nos corredores da escola. Um absurdo isso, para mim isso é um absurdo. Então, a escola tem que ter dois alojamentos. Um alojamento A para os meninos e um alojamento B para as meninas. E o pedagogo intendente, o arquiteto, né, o pedagogo consultor de prédios escolares, ele vai ter que estudar tudo isso. Como se constrói um prédio escolar. Ok? Então, é difícil, né? É difícil construir uma escola pública assim, excelente, porque os professores precisam aprender a construir escolas. Cada professor tem que aprender a construir a escola. Ah, mas ele é professor de geografia, mas tem que aprender a construir a escola. Quanto mais ele estudar pedagogia, mais ele vai ter o poder de decisões. Então, o que é que eu quero aqui? O que é que eu quero construir a escola? Porque eu tenho a seguinte concepção. Eu vou mandar agora um conselho para os pais, né? Eu vou dizer uma coisa aqui, para os pais, né? Para todos que são pais. O sucesso dos seus filhos, o sucesso dos filhos, né? Depende muito da escola em que ele estudou, em que eles estudaram, né? Eu vou dizer de outra forma. O sucesso dos filhos de vocês, na vida, essa questão de vencer na vida, ter sucesso na vida, depende da escola que eles estudaram. Com essa escola que eu estou desenhando, ninguém vai fracassar na vida. Ninguém. Nenhuma criança vai ir ao suicídio. Nenhum adolescente vai se envolver com drogas. Nenhum adolescente vai se envolver com tabagismo, alcoolismo. Porque ele estudou nessa escola que eu estou desenhando. A escola é a instituição mais poderosa do mundo quando os professores estão trabalhando crianças e adolescentes. Porque a igreja, as igrejas só serão as instituições mais poderosas do mundo quando elas começam com a juventude. Essa é a minha proposta, já falei no vídeo 1. Nós vamos trabalhar crianças e adolescentes. Nesse período de 12 anos, 9 do ensino fundamental e mais 3 do ensino médio,
Nós, professores, somos os profissionais mais importantes de uma sociedade. Porque o seu filho vai depender da escola que ele estudou. Deu para entender? A vitória. Todos vão vencer na vida. Com essa escola que eu estou projetando, todos vão vencer na vida, todos. Ninguém vai fracassar na vida. Veja a questão da praticar a construção. Quando é que os professores vão construir essa escola que eu estou desenhando? Quando eles praticarem a construção. Os professores precisam praticar a construção. Senão nós nunca vamos ter essa escola de excelência. É impossível. É praticamente impossível. Então nós temos que colocar os professores na construção da escola. Eles vão ter que praticar a construção. Vão ter que praticar a construção. É muito importante isso. Praticar a construção. Se eles não praticarem, essa escola dificilmente vai sair. A escola é nossa. Ok? Eu tenho um tema aqui bem interessante. A partir de agora eu vou ter que anotar. Tudo que eu vou falar eu vou ter que anotar nos meus cartões, porque isso aqui são os meus... É o meu itinerário, né? Eu tenho que ter um itinerário. Está tudo na ordem. Olha, existem drogas que se a pessoa usar uma vez, só uma vez, já fica viciada. Uma vez. Basta uma vez. Existem bebidas alcoólicas que se a pessoa tomar 2 ou 3 doses, já fica viciada. Ficou viciada. Como existe no baralho, um jogo chamado poker. O poker, se a pessoa passar uma noite jogando, 3 horas jogando, 3 horas numa noite, fica viciada. O poker é miserável. Eu já joguei poker lá na casa do papai. O papai só deixou a gente jogar poker 2 noites. O papai gostava de jogar baralho, o pif-paf. Mas um amigo meu levou o poker lá para casa, o papai só aceitou 2 dias. Ele disse, não. A gente jogava apostado com fichinha de 10 centavos. O papai costa. Já percebi que esse poker pega a pessoa por trás, mas a pessoa fica viciada. É feito sinuca, né? Se a pessoa jogar sinuca uma tarde, ela fica viciada. Sinuca também é muito traiçoeira. Então, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós que trabalhamos em escola, nós temos que cuidar nossas crianças. Cuidar nossas crianças,
cuidar os nossos adolescentes para que eles não entrem no mau caminho. É difícil construir. Eu estou sentindo uma certa dificuldade em construir a escola, até em desenhar essa escola, porque a escola pública ainda não existe. Ainda não existe. Todos os governos estão tentando construir a escola pública. Todos. O que existe são tentativas. Todos os governos tentando construir a escola pública. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir, porque só os professores podem construir as escolas públicas. Quando o Estado tenta trabalhar com crianças e adolescentes, o Estado fracassa, porque não é papel do Estado trabalhar com crianças e adolescentes. O Estado ele pode trabalhar com milhões de coisas, milhões, menos construir escola pública. O Estado pode construir estradas, pontes, viadutos, mas eles não podem construir. Deu para entender? A violência contra a mulher. Ora, isso é um tema que eu vou aproveitar e falar nesse vídeo número 2. Quando nós construirmos essa escola que eu estou propondo, nós vamos acabar com a violência contra a mulher. Porque todas as mulheres, né, passarão por essa escola. E elas vão vencer na vida. O importante é que rapazes e moças possam vencer na vida, lá na juventude. Elas não vão ficar dependendo dos esposos. O ponto mais importante desse tema, violência contra a mulher, é que se as mulheres estudarem nessa escola que eu estou propondo, nenhum vai fracassar na vida. Todas vão ter um emprego. Elas não ficam dependentes dos maridos. Muitas delas não têm nem para onde ir. Aí o marido agride, e elas não têm para onde ir. Então, se todas trabalhassem, se todas trabalharem, na hora da separação, cada um vai para um lado. Ela não fica na dependência. Veja como é importante a escola nesse ponto aí. Ninguém vai fracassar na vida. Com essa escola que eu estou desenhando, ninguém vai fracassar na vida. Todas as moças vão trabalhar, todas. Porque lá no interior, elas vão estudar. Porque qual é a minha missão? Construir escolas públicas em todo o território nacional. Escolas públicas federais sem intervenção dos estados e municípios. Então, todas as adolescentes vão estudar. Vão estudar. Nessa escola construída por nós. Então, elas não vão ficar na dependência. Apanham dos maridos, apanham. E não podem nem se separar. Elas não têm nenhuma formatura. Não estudaram. Muitas são semi-analfabetas. Aí elas sofrem, né? Elas sofrem. Por isso que hoje nós estamos nesse caos. E quem é que vai acabar com a violência contra a mulher? O Estado. Nós temos que construir as escolas públicas
de excelência. Nós temos que construir uma escola X, tal que quem passar por X vai vencer na vida. Então, as moças também vão estudar nessas escolas, estudar no ensino fundamental e no ensino médio. Podendo até ir para uma faculdade. Para a faculdade de enfermaria, por exemplo. Técnica em enfermagem, vai ter um trabalho. Não vai ficar dependendo do marido. Separou, separou. Cada um para um lado. Eu tenho muitas coisas para falar ainda, né? Eu disse no vídeo 1 que ia fazer mais ou menos uns 10 vídeos, né? Vou repetir, a minha dificuldade existe porque nós vamos construir uma instituição que não existe ainda. A escola pública ainda não existe. E nós vamos ter que construir essa escola. A escola que vai construir uma nova sociedade. Meu objetivo aqui é construir uma nova sociedade. Porque o Brasil já chegou num imbróglio. O que é isso? Imbróglio. I-M-B-R-O, imbróglio. G-L-I-O. Imbróglio é um embrulho. É uma situação cheia de problemas. É um pacote. O jogo terminou num imbróglio. No fim do jogo ninguém se entendia mais. Jogadores, o juiz expulsando 3 de um lado e 4 do outro. Né? O Brasil já chegou no imbróglio na educação e na política. Ninguém se entende mais. Então, qual é a solução para o Brasil? É a construção de uma nova sociedade. Vamos construir uma nova sociedade. Vamos começar tudo de novo. Ok? Então, eu vou encerrar esse meu trabalho. Espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.